A paz do Senhor, queridos professores! Que alegria estar aqui para mais uma pré-aula da nossa lição dos primários de crianças de 7 e 8 anos da revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estamos no terceiro trimestre no ano de 2026 e o tema do nosso trimestre é As Crianças da Bíblia. E hoje, na lição 8, vamos aprender sobre um Deus menino. Essa história nós vamos encontrá-la no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, dos versículos 41 ao 52. Quero já aproveitar e mandar um forte abraço para a Lindaura, da cidade de Santa Brígida, para Josefa de Ananindeua, Pará, e para Luciana Luiz. É um prazer ter vocês aqui, me incentivando a continuar. Que Deus os abençoe pela audiência. Antes, quero também pedir você que é novo por aqui, que ainda não se inscreveu no canal, que inscreva-se, curte, deixe de qual cidade você está nos assistindo, como você chegou até o canal. E não esqueça de deixar o seu like, mas deixe agora, porque se deixar para o final você pode esquecer. Vamos para a palavra do mestre. Nesta lição, nós falaremos sobre o menino Deus. Sim, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como lemos em João no capítulo 1 e versículo 14. O menino Deus escreveu, cumpriu a sua missão, assim como a sua promessa, nos enviando o Consolador. E o Espírito Santo nos ajuda em todos os instantes até a volta do nosso Salvador. Maranata, nós podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Por meio do exemplo do menino Jesus, nós vamos ensinar aos primários que, desde pequenos, todos nós precisamos valorizar e praticar a palavra de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 26, está escrito que o Espírito Santo nos fará lembrar tudo o que Jesus disse. Da mesma forma, creia que o tempo passará, mas os seus ensinos às crianças não serão esquecidos. Renove as suas forças e se dedique em aprender para ensinar com cada vez mais excelência. Amém? Esse é o meu conselho para você, professor. O objetivo da nossa lição, que o aluno saiba que devemos valorizar a palavra de Deus desde pequenos, exatamente. Nós lemos em Provérbios, no capítulo 22, e versículo 6, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Exatamente, crianças aprendem muito mais observando as atitudes dos pais e responsáveis do que apenas ouvindo conselhos. Então, o meu conselho para você, professor, hoje, é muito importante que sejamos um exímio exemplo para elas. Elas estão nos observando. Então, continue sendo exemplo. Às vezes, elas vão observar mais as suas atitudes do que o que você fala. Então, seja exemplo. Já o nosso ponto central diz que, desde pequenos, devemos amar a palavra de Deus. Quando mais cedo começarmos a ensiná-las, mais cedo elas se habituam e ficam mais difícil se desviar do caminho do Senhor. Então, devemos continuamente ensinar e, de preferência, mais cedo. Quanto mais oportunidade tiver, ensinar nossos pequenos. No iniciando a aula, chegue mais cedo na sala, organize tudo que estiver pronto a receber cada aluno com a máxima atenção, Hoje nós vamos falar sobre amar e praticar a palavra de Deus desde pequeno. Aproveite para contar um testemunho
se você teve a oportunidade de crescer na presença de Deus, como isso fez diferença em suas vidas e em suas escolhas durante a sua vida. Caso você tenha se convertido já adulto, diga quanta coisa poderia ter sido diferente se você tivesse aprendido sobre Deus ainda pequeno. Então, há uma diferença muito grande quando nós já crescemos no Evangelho. Apresente cânticos que exaltem a palavra e como é bom estar na casa de Deus. E eu aqui já quero deixar como sugestão o corinho Deus Sorte, como Jeová, do grupo Três Palavrinhas. E tem aquele corinho que fala Bíblia, meu livro companheiro, que valoriza bem a palavra de Deus, do mesmo grupo Três Palavrinhas. Fale também com os alunos sobre como era a festa da Páscoa que os judeus comemoravam na ocasião da história de hoje. Explique que se tratava da comemoração da libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Hoje, nós cristãos no mundo todo comemoramos por Jesus ser a nossa Páscoa, pois ele nos libertou da escravidão do pecado e da morte eterna. E como foi essa libertação? Foi através do sacrifício na cruz. Mas glória a Deus que hoje ele está vivo. Aleluia. Quando Jesus foi ao templo, com apenas 12 anos, se assentou com os mestres da lei para falar e ouvir sobre os ensinamentos de Deus. E aí é que é bom você perguntar aos alunos o que eles fazem quando estão na casa de Deus. E reforce a importância de estarmos regularmente na igreja, na comunhão com os irmãos, adorar a Deus e aprender cada vez mais sobre a sua palavra. Então, reforce isso para o seu aluno. O nosso Memória em Ação diz assim: Jesus ia crescendo também em sabedoria e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Lucas capítulo 2, versículo 52. E aqui eu trouxe uma explicação na linguagem dos primários. Como Jesus ia crescendo? No corpinho, ele ficava mais alto, mais forte, igualzinho a você quando come tudinho no prato. Isso. Na cabecinha é que significa a sabedoria. Aprendia a ser obediente, bondoso e a fazer escolhas certas. E com os amigos, era um colega legal que ajudava os outros e trazia alegria para todo mundo. E como ele ia crescendo com Deus, amava conversar com o Papai do Céu e obedecer aos seus ensinamentos. E como conversar com o Papai do Céu? Orando, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Glórias a Deus. Já para a memorização deste versículo, você vai precisar hoje de papel sulfite ou cartolina de diversas cores. Vai precisar também de EVA de cores variadas, fita de cetim, cola, tesoura, cola quente, lápis, canetas hidrocor e fita adesiva. Exatamente. Como que você vai desenvolver esse trabalhinho para a memorização do versículo? Leia o versículo diretamente na Bíblia e, em seguida, faça a leitura coletiva, tendo como apoio o versículo escrito num cartaz em forma de Bíblia, a fim de reforçar que devemos valorizar a palavra de Deus. Então, é sempre importante ler também na Bíblia, antes de ler até mesmo na revista, porque ele certifique se daquele versículo foi tirado da Bíblia. Explique sobre as maneiras diferentes de crescimento e amadurecimento, pois crescemos em estatura, intelectualmente, socialmente, espiritualmente. E eu já quero deixar aqui bem detalhado essa explicação. Crescemos em amadurecimento de várias formas ao longo da vida.
Isso inclui o desenvolvimento do corpo, da mente, das relações com outras pessoas e dos valores internos. Cada área tem o seu próprio ritmo e sua própria importância para a nossa vida. E quais são os tipos de crescimento? Vejamos. O crescimento físico, que é a mudança no tamanho e no peso do corpo, acontece mais rápido na infância e na adolescência. O corpo ganha força e novas funções para com a chegada da idade adulta. Também desenvolvemos intelectualmente, como o aumento do saber e da capacidade de pensar, aprendizado de novas matérias na escola e na vida. Melhora na hora de resolver problemas difíceis, maior facilidade para entender o mundo ao nosso redor. E crescemos também com o amadurecimento social, jeito melhor de lidar com outras pessoas, aprendizado sobre regras e convívio e respeito, capacidade de ouvir e entender o lado do outro, formação de amizades e laços de amor. Então, são essas as formas de crescimento. E temos também a evolução espiritual, buscar por um sentido maior para a vida, paz interior e conexão com crenças ou valores. A nossa é conexão com Deus e os valores, os princípios que nós aprendemos com nossos pais e na igreja. Prática da empatia e da caridade com o próximo e compreensão do nosso papel no universo, na sociedade onde nós nos inserimos. Indague-os sobre o que devemos fazer para nos desenvolvermos em cada aspecto, se alimentar bem, por exemplo, estudar, ler a Bíblia e etc. E após esse bate-papo, essa conversa, essas explicações, para memorizar o versículo, nós vamos precisar explorar o nosso corpo e a voz. E você, professor, pode iniciar sendo o regente dessa dinâmica. Os alunos devem acompanhar com a voz e o corpo os comandos dados recitando o versículo. Por exemplo, se o regente colocar as mãos para baixo, os alunos deverão abaixar e falar mais grosso. Se o regente subir as mãos, o versículo deve ser falado mais alto e nas pontas dos pés. Deixe os alunos também regerem o versículo. Então, é uma dinâmica aqui que você, professor, irá executar na hora da memorização. Gostaram aí? Então, antes de continuarmos a nossa aula, quero pedir mais uma vez que, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curte e deixe nos seus comentários de qual cidade você está nos assistindo. Fazendo assim, você está nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus e também a me ajudar a crescer o canal Aprendendo com a Palavra. Vamos ao Projeto ID? A missão dessa semana é orar pelo país da Ucrânia. Então eu recomendo a você, professor, que leve esse resumo sobre o país pelo qual vocês estarão orando, pois é muito importante que, além de orar pelo país sugerido pela lição, o aluno também conheça um pouco da história desse país. Então, todos os domingos eu trago aqui um resuminho e depois a gente ora com as crianças. A Ucrânia está localizada na Europa Oriental, Centro-Oriental, faz fronteira com países como a Rússia, Belarus, Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia e Moldóvia. E possui no litoral o Mar Negro e o Mar de Azov. A sua capital é Kiev. O idioma oficial é ucraniano. O russo também é bastante conhecido e utilizado por parte da população ucraniana. A bandeira possui duas faixas horizontais, nas cores azul, tradicionalmente associada ao céu, e amarela,
ou amarelo, associado aos campos de trigo. Ela se tornou um dos principais símbolos da identidade nacional ucraniana. Qual foi o monumento sugerido pela lição de hoje? É um dos monumentos mais importantes no país ucraniano. É a estátua Mãe Pátria, ou será que li certo? Ela fica em Kiev, dentro do complexo do Museu Nacional da História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial. A enorme estátua tem 102 metros de altura, contando o pedestal, e, segundo as pesquisas, ela representa uma mulher segurando uma espada e um escudo. Foi inaugurada em 1981 e a sua importância está principalmente na memória histórica da Segunda Guerra Mundial e na resistência do povo ucraniano. Originalmente, o monumento fazia parte da simbologia soviética. Em 2023, o antigo símbolo soviético do escudo foi substituído pelo trident ucraniano, refletindo a significação do monumento como símbolo da Ucrânia. Qual é a religião predominante na Ucrânia? A Ucrânia é um país de maioria cristã, e o cristianismo ortodoxo é a principal tradição religiosa, mas também existem comunidades católicas, greco-católicas e protestantes, além de outras religiões. Uma estimativa citada pela Fundação Robert Schmein aponta que cerca de 85,6% da população era cristã, com base em dados de 2020. Será que existe perseguição aos cristãos na Ucrânia? É importante fazer uma distinção. A Ucrânia, como país, possui liberdade religiosa, mas a guerra trouxe situações graves de perseguição religiosa, especialmente nas áreas ocupadas pela Rússia. Relatórios documentam que desde 2014, e com maior intensidade após a invasão em grande escala de 2022, autoridades russas e grupos apoiados pela Rússia perseguiram comunidades religiosas em territórios ucranianos ocupados, incluindo cristãos. Então, houve desde 2014 essa perseguição. Há relatos de pressão, restrições, prisões e outras violações da liberdade religiosa. Ao mesmo tempo, existem disputas religiosas dentro da própria Ucrânia, especialmente envolvendo a Igreja Ortodoxa Ucraniana, ligada historicamente ao Patriarcado de Moscou. Portanto, não é correto dizer simplesmente que há perseguição a cristãos, a todos os cristãos na Ucrânia. A situação é muito mais relacionada à guerra, às áreas ocupadas e às tensões entre instituições religiosas e questões de segurança nacional. Então, está aqui um breve resuminho sobre a situação e localização da Ucrânia. Nossa oração é para que Deus tenha misericórdia da nação ucraniana, das guerras, da situação de conflito que o povo enfrenta na atualidade, das pessoas perseguidas, e que nosso Deus faça cessar as guerras e levante missionários destemidos para levar salvação àquele povo. Amém? Agora, então, nós vamos ao nosso Explorando a Bíblia. Explorando a Bíblia de hoje está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 41 ao 52, que relata
o episódio em que Jesus, aos 12 anos de idade, fica para trás no templo em Jerusalém durante a festa da Páscoa, surpreendendo os mestres da lei com a sua sabedoria e afirmando aos seus pais que devia estar na casa do seu pai. Então vamos à história completa. Muito tempo, lá em Belém, Deus enviou o seu único filho ao mundo. Jesus nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz que Jesus crescia e ficava forte, que ele tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus, como vemos aqui na figura de número 1. Ele todo lindinho ali, crescendo e aparecendo. Todos os anos, os pais de Jesus, José e Maria, saíam de Nazaré e iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A festa durava 7 dias e tinha gente de todo lugar de Israel. As pessoas iam em caravanas, as mulheres e as crianças iam à frente para dar o ritmo da caminhada e atrás iam os homens, protegendo aquela família. Quando Jesus fez 12 anos, ele foi com seus pais no templo em Jerusalém. Vejam a figura de número 2. Mesmo sabendo que ele era o Filho do Altíssimo. Como é maravilhoso quando as crianças crescem aprendendo e praticando a palavra de Deus, não é mesmo? Naquela época, para um menino judeu, aos 12 anos de idade, era um marco importante e ele passava a ter a responsabilidade. Por isso, o menino Deus, naquela ocasião, pôde viajar com uma comunidade para celebrar a festa da Páscoa, assim como um homem adulto. Então, a partir de 12 anos, aquilo já era importante na vida das crianças, e por isso ele teve condição, né, de estar no meio ali daquela caravana para participar da festa da Páscoa. E quando acabou a festa, as pessoas começaram a viajar de volta. A viagem era longa e no final do primeiro dia, retomando José e Maria, perceberam que Jesus não estava entre os demais familiares ou amigos. Vejam aqui a cara de preocupada da Maria, na figura de número 3. Procuraram junto as mulheres, crianças e também no grupo dos homens, mas não encontraram. Então, eles voltaram a Jerusalém no terceiro dia, encontraram Jesus. E sabem onde Jesus estava? Perguntem na sua classe. Estava junto com os mestres da lei no templo, ouvindo-os e fazendo perguntas sobre a palavra de Deus. Todos estavam muito admirados com a inteligência e com as respostas que ele dava. Glórias a Deus. Até os seus pais ficaram admirados. Vejam aqui a figura de número 4. Os mestres da lei no templo, na figura número 4, os mestres da lei no templo o observando. Maria perguntou a Jesus por que ele havia feito aquilo, deixando seus pais tão aflitos à sua procura. Jesus, com muito respeito, disse à sua mãe que eles não deveriam ficar preocupados, pois deveriam saber que ele estava na casa do Pai. Sem entenderem muito bem, José e Maria voltaram com Jesus para Nazaré. Mesmo sendo o Todo-Poderoso, Jesus continuava respeitoso e obediente aos seus pais. Ele crescia em sabedoria e tanto Deus como as pessoas agradavam cada vez mais dele. Então, independente da sua inteligência, da sabedoria que você tem, seja respeitoso e obediente aos seus pais. É um conselho para os pequeninos que você, professor, pode dar lá na sua classe. Desde pequeno, Jesus deu a Deus os primeiros lugares em seu coração e na sua vida. Ele estava lá no templo e valorizava a palavra de Deus, não apenas lendo, ensinando,
mas também praticando cada ensinamento do Senhor. Que todas as crianças possam crescer, não apenas em estatura, mas também em sabedoria e graça diante de Deus, de todas as pessoas. E então aqui está a história de hoje, e qual é a lição, qual é o conselho, o que nós aprendemos sobre a lição de hoje. A lição que eu deixo para cada aluno é que seja como Jesus, que desde pequeno valorizou a palavra de Deus, e a Bíblia tem ensinamentos preciosos. Então leia, guarde-os em seus corações e os pratique, pois assim você será muito feliz e abençoado. Amém? Glórias a Deus. Então agora nós vamos para a correção das atividades, uma vez que na lição de hoje nós não temos o quadro A Arte de Ensinar. Atividade número 1. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Aqui estão as frases, mas nós já vamos corrigir. A primeira diz: Jesus tinha 12 anos quando foi achado no templo entre os mestres. Verdadeiro. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. Verdadeira. José e Maria só encontraram Jesus em Belém. Falsa. Desde criança, Jesus já desejava fazer a vontade de Deus. Verdadeira. Jesus só foi encontrado após 4 dias. Falsa, porque a Bíblia nos conta que no terceiro dia ele foi encontrado. A atividade número 2. Coloque a primeira letra de cada desenho abaixo e descubra que todos devem fazer desde criança. Então, nós temos aqui as imagens dos desenhos, que colocando a primeira letra de cada um, nós vamos descobrir a frase do que devemos fazer desde criança. A frase é: valorizar a palavra de Deus. Corrigido nossos exercícios, antes de despedir, ore com as crianças e recite mais uma vez o versículo memorizado. Reforce que, assim como o menino Jesus, elas devem valorizar a Bíblia, buscando sempre aprendê-la e praticá-la. E para o encerramento, eu quero agradecer você que ficou até o final. Quero deixar o nosso encontro marcado na lição de número 9, onde falaremos sobre as crianças que foram abençoadas por Deus. Então, deixe o seu like, inscreva-se no canal, me ajude a crescer esse canal. Estou lutando aqui para monetizar esse canal. Então, divulgue ele para mais pessoas. Assim, você está fazendo uma missão de me ajudar e ajudando aquele que ainda não ouviu a palavra de Deus ou que já ouviu, mas precisa desse ensinamento. Comente de qual cidade está nos assistindo e compartilhe. Um beijo no seu coração, um forte abraço e tchau, tchau. Te espero na lição de número 9.